Bom, pessoal, tudo bem? Um bom dia para todos que estão aqui conosco nesse webinar, nosso primeiro webinar da Neoplan. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram e avisar também que frequentemente nós temos essa intenção de produzirmos webinars, tá? Falando de assuntos relevantes, principalmente assuntos condizentes ao mercado publicitário, assuntos que venham enriquecer você que trabalha com gestão de marketing ou com algum tipo de trabalho em uma corporação com envolvimento relacionado à marca, a mercado, a produtos, a precificação, a BI e coisas do gênero. Hoje eu tenho um grande prazer de falar com o Lucas, né? Vou deixar essa apresentação para ele, que vai poder expor bem o que ele tem feito. É um cara que eu admiro muito, que tem um podcast muito rico e muito interessante na web, que está se tornando inclusive famoso esse podcast, né? Eu tenho visto aí algumas personalidades da parte publicitária, principalmente do ambiente mais digital, pessoas famosas, de peso, indicarem esse podcast, né? Que fala muito sobre essas nossas transformações. Nós vamos abordar basicamente as mudanças no ecossistema do mundo publicitário, tanto da ótica de visão de quem trabalha, como de quem contrata e quem empreende. Bom, sem mais delongas, Lucas, por favor, se apresente, fale um pouquinho mais de você para a galera e um pouquinho sobre o que nós podemos falar hoje nesse webinar. Boa. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Estou feliz demais. Obrigado da equipe da Neoplan. Massa, obrigado pelo espaço poder estar aqui. Bom, eu sou Lucas Schuch. Eu sou um publicitário. Eu trabalhei alguns anos em agência de propaganda. Sou diretor de arte, minha formação tradicional. Vindo de uma formação bem tradicional, passando por agências, desde assistente de arte até diretor de arte plena. Bom, o que eu faço hoje? Eu evadi desses espaços por um momento, porque eu precisava entender o momento de transformação que esses espaços de trabalho que eu ocupava, pelos quais eles estavam passando. Hoje, oficialmente, eu sou um pesquisador de comunicação. Basicamente, o meu trabalho é acordar todo dia e pesquisar no Google transformações no mundo da propaganda, transformações na comunicação, transformações, e isso em todas as línguas possíveis. Fico fazendo isso. Meu dia é basicamente isso. Eu terminei meu mestrado recentemente e a minha pesquisa da minha vida, basicamente, é entender o momento pelo qual a propaganda está passando, pelo que ela já passou historicamente e o que está se encaminhando para ser as próximas tendências de futuro desse mercado hoje. Maravilha, inclusive nos conhecemos também por termos aí esse apreço, esse interesse por pesquisa, por envolver um pouco ciência com publicidade, muito interessante. E eu tenho certeza que durante esse período que você tem pesquisado, com certeza você encontrou vários novos modelos, experiências que deram certo e experiências que deram errado, experiências que estão ainda em fase de pivotagem, validação, coisas extremamente disruptas, coisas que apenas mudaram uma sílaba ou uma vírgula no modelo e que fez muita diferença, tanto para quem trabalha com publicidade como para quem contrata, né? E a gente tem esse foco aqui nesse webinar de falar muito sobre a ótica também de quem contrata, sem deixar de lado todo o ecossistema, é claro, mas como boa parte da nossa audiência é quem contrata. Quem contrata muitas vezes sente a diferença em novas estruturas de agências e às vezes alguns formatos que saem dessa nomenclatura agência, essa nomenclatura agência hoje, eu não sei até que ponto ela ainda continua sendo benéfica, a gente pode até abordar esse assunto. Boa. Mas fala para mim, em todas essas pesquisas e para nossa audiência, o que você tem encontrado hoje? Eu tenho certeza que você encontrou muita coisa. Então, vamos lá. É importante a gente saber que essas transformações, elas não começam recentemente. Já faz bastante tempo que o mercado de comunicação atravessa. E um ponto importante de dizer é, essas transformações não são únicas e exclusivas do mercado de propaganda. Isso nos ajuda a nos aliviar a nossa ansiedade sobre essas transformações, mas é importante saber que essas transformações elas estão ligadas a transformações sobre o futuro do trabalho, o futuro do emprego e tudo mais, que vão atingir inúmeras e diversas indústrias, né? A nossa indústria da propaganda, por ela ser muito voltada
a ser mais, ou melhor, em teoria ela deveria ser muito voltada à proposição de novos modelos, parece que aqui a gente está vendo uma transformação um pouco mais acentuada, né? Então, assim, há sim uma urgência nas transformações de quem está, especialmente dentro desses novos modelos de trabalho, né? Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente tem visto como as principais transformações, vamos colocar aí, de 2015 para cá. É importante esse recorte porque antes a gente já tinha essas transformações, elas não são novas, como eu falei, porém, de 2015 para cá, as coisas começam a se acentuar. A primeira coisa é isso que você pontua, essa pulverização de modelos de negócio. A gente começa a ter, e especialmente esse afastamento do termo agência, ou do modelo que seria uma agência, né? A gente começa a ter uma pulverização de modelos que entregam, em linhas bem gerais, o mesmo que uma agência tradicional conseguiria entregar, sei lá, com 10% da equipe que se tinha numa agência tradicional gigante, por exemplo. Essa é a primeira ruptura importante do modelo que a gente tinha até então. A gente começa a ver um monte de modelo, consultorias de nicho especificamente, não estou falando nem das consultorias de negócios, grandes grupos de consultorias que se propõem a pura e simplesmente se comunicar, fazer com que marcas se comuniquem da forma correta com um determinado tipo de público. Isso é uma transformação importante. Então, ao invés de o que a gente tinha nos últimos 100 anos da propaganda moderna, onde agências eram o principal decisor de estratégias criativas e não sei o quê, a gente começa a ter um fluxo muito mais pulverizado. Se a gente antes trabalhava de uma forma muito linear, agora a gente trabalha muito mais em rede, acionando diversos outros agentes, diversos outros operadores. Então, não raro, a gente começa a ver uma marca acionando uma agência de conteúdo, um influencer, uma plataforma, ou criando direto com o próprio veículo. Sei lá, uma marca que cria direto com uma Vice tem o mesmo peso estratégico de uma marca que ia para a agência brifava um influencer, o influencer brifava não sei o quê, devolvia uma coisa para a agência apresentava esse conteúdo para o cliente botava na rua, entende? Ou ainda a agência ia atrás do veículo e botava isso na rua. Então, assim, o que a gente começa a ver é uma pulverização de modelos de negócio. Mais recentemente, a gente começa a ver também um movimento que ele foi descrito numa tese de doutorado, que eu gosto bastante, da Laura, da Universidade do Rio Grande do Sul, eu acho, da URGS, que são o movimento de consumidores pautando quais seriam as transformações do ponto de vista de produção. Então, para a gente que é publicitário, a gente começa a ser mais pautado, a gente sempre foi, mas a gente talvez não percebia isso, mais pautado pelas demandas sociais e pelos consumidores. E isso então, é muito legal, assim, desculpa te interromper, né? Isso é legal porque isso, apesar de ser uma mudança, ela acaba sendo o que não seria uma mudança, apenas tentando explicar. Se a gente for lá nos primórdios da propaganda, essa questão de análise do consumidor e pesquisa sempre foi uma base. Mas uma base que nos últimos anos, principalmente nos pequenos centros, nunca é implementado. E essa tese vem reforçar a necessidade para que aconteça essa mudança, a gente consiga voltar nessa origem lá no passado de fazer pesquisa, entender o targeting, ouvir e se envolver com a sociedade. É bem interessante. E assim, isso é importante que você pontua, que as mudanças, sim, elas são cíclicas, né? Então, algumas mudanças, elas acabam voltando a momentos anteriores que a gente já teve. O ponto é, isso que você fala isso estava na base do que é fazer a propaganda, né? Qualquer 2, 3 primeiras aulas da universidade de propaganda, você ia aprender que a gente usa pesquisa para a gente entender o consumidor. O que acontece num mundo onde a gente tem consumidores mais ativos, consumidores que se valem então do que a Laura vai apontar na tese dela, práticas contestatórias de consumo. O que acontece então em linhas bem gerais? Antes, a gente tinha um consumidor que, sim, ele já não acreditava em propaganda superficial rasa, porém, ele ainda não tinha voz, né? Começa a acontecer, a gente se dá conta que essa galera que tem voz fala assim, ou tu me entrega uma propaganda que realmente, de fato, me faça eu me conectar com essa história, ou, obrigado, eu quero outra marca para mim, né? Então, neste cenário, a gente começa a ter que voltar lá atrás
para efetivamente fazer o que a gente deveria ter feito sempre: ouvir consumidor, ir atrás de pesquisa, entender dados, né? E mais do que isso, contar histórias genuínas, né? Então, assim, a propaganda, ela sempre se valeu de momentos muito fugazes, de ideias muito rápidas, frívolas, assim. E tudo bem, para aquele momento isso funcionava. Um anúnciozinho, uma gagzinha no final. Hoje em dia não, isso é raso demais para um consumidor tão mais conectado assim. E eu não estou dizendo nem conectado a partir das transformações digitais tecnológicas. Estou falando sobre conectados com momentos de vida mesmo. Eu quero ter tem uma pesquisa muito legal que diz que as pessoas, elas querem propaganda. Então vamos lá, vamos começar por aí. A gente tem um dado de 47% dos usuários globais da internet, né, não estou falando de um país específico, usam adblock. Ok? Esse dado ele é muito importante. Então, quer dizer, as pessoas não querem ver propaganda? Não necessariamente. Tem uma outra pesquisa que rebate essa, que diz que as pessoas querem ver propaganda, desde que ela seja contextualizada, que ela não seja interruptiva, né? E que ela não seja irrelevante, né? Então, você vê. Bem interessante. Isso que você pontua é até um norte para novos modelos que eu tenho certeza que você tem encontrado, um pouquinho do que a Neoplan também já tem no seu DNA, que é de planejamento. Sim. Manter esse valor da propaganda, ou seja, o valor de propaganda, o valor do profissional de propaganda, o valor de estruturas publicitárias, como negócios, independente se são rotulados como agência, ou como escritório, ou como consultoria, ou como boutique, ou como birô, tanto faz. O valor de propaganda feita, não apenas baseado em site criativo, mas baseado em dados concretos, uma análise aprofundada, e uma propaganda palatável para o consumidor, ou seja, depende de planejamento estratégico para que isso venha rodar, acaba sendo uma demanda urgente do mercado, daquele que contrata e das marcas, e acaba sendo uma demanda até que gera novos modelos de negócio. Isso. Modelos que não são mais modelos tão voltados para apenas execução criativa, ou modelos que, principalmente modelos que não são apenas voltados para compra de mídia, que foi a maior parte dos modelos que nós temos até hoje. Exatamente. Então, agora você chega num ponto importante da gente falar. Esses novos modelos, isso que você fala, a primeira coisa, não está ligado ao nome. Tudo bem, a gente tem grandes modelos realmente transformadores na propaganda hoje, na comunicação hoje, que não tem o menor problema de dizer somos uma agência. Então, você vê o caso da Mutato, por exemplo. A Mutato é uma dos grandes operadores que passou a fazer mídia, não estava no DNA dela, mas eles passam a ter uma área de mídia, entende? E eles dizem, somos uma agência. E é uma das empresas mais diversas, que tem mais representatividade de pessoas diversas dentro do seu escopo e que atua para as maiores marcas do país, né? E aí consegue entregar histórias mais genuínas e verdadeiras, né? Então, assim, para Netflix, acho que Nubank é deles também, um monte de marca legal que a gente admira e tal, vem desse tipo de modelo. E tá tudo bem dizer que é uma agência. Outras partem para o que você falou, birôs, consultorias, hubs, tá menos ligado ao nome e mais ligado a, primeira coisa, metodologias de trabalho, né? Então, implementar-se metodologias, coisas que a gente não tinha anteriormente em propaganda. Com certeza, algo que só tinha no universo, por exemplo, das tecnologias, das produções de SaaS, do ambiente tecnológico. Exatamente, a propaganda começa a se apropriar disso e dizer assim, beleza, Brainstorm nos ajudou naquele primeiro período anterior, mas agora a gente precisa de método para entregar uma coisa mais rápida, mais ágil, né? Então a gente pode falar sobre as metodologias ágeis e tudo mais, mas ainda assim, fora das metodologias, eu preciso ter pessoas dentro do meu modelo de trabalho que efetivamente representem as pessoas com quem eu quero falar da porta para fora. Essa é a principal mudança hoje. Então, nesses novos modelos que a gente tem acompanhado, a principal mudança vem da porta para dentro, espelhar o que está da porta para fora. Eu não vou conseguir representar as pessoas, fazer com que esse consumidor que a gente está falando mais ativo e mais contestador, eu não vou conseguir representar essa pessoa da forma certa se eu tiver as mesmas pessoas que sempre fizeram propaganda da porta para dentro. Então, preciso ter as pessoas certas lá dentro. 2, eu preciso ter um método que me possibilite ser ágil o suficiente para eu me adaptar rápido o suficiente para as mudanças que estão acontecendo. Então, vamos lá. Todos esses modelos que a gente tem mapeado, de alguma forma,
ou operam em rede de pessoas. Eu vou acionando conforme a necessidade. Isso é uma mudança importante. Algo que a gente não tinha nos modelos de propaganda até então. Estou falando lá dessas agências que a gente está mais tradicionais que a gente comentou antes. Então, primeira coisa é eu ter uma rede de pessoas acionáveis. A propaganda ela sempre operou num modelo de escassez. Deixa eu tirar esse profissional do mercado, deixa eu botar ele aqui, porque aí nenhuma outra agência tem acesso a ele. Né? O que a gente começa a ver, a inversão, é que a gente começa a ver, eu preciso acionar essa pessoa, eu não preciso ter essa pessoa que é um profissional caro todo o tempo aqui dentro, eu posso acionar ele em momentos que eu preciso, que essa marca vai demandar ele. Isso é uma transformação importante. Óbvio que é uma questão até de coerência, até de fluxo de caixa e de quem trabalha com receita preditiva e tudo. Exatamente. Mais uma vez, bebendo da fonte da TI, dos negócios envolvendo tecnologia da informação e comunicação. Fico até bem feliz de ouvir esse feedback seu, porque, por exemplo, aqui na Neoplan, algumas coisas que já mudaram nos últimos tempos e que você até falando vem a chancelar, validar. Por exemplo, a mudança com relação à estrutura de equipe. Nós decidimos também trabalhar plugando pessoas de acordo com demanda. O mercado, alguns veem isso com bons olhos, outros às vezes veem isso como uma certa pobreza ou ineficiência ou falta de estrutura, o que é uma grande bobagem. Na verdade, isso é uma forma racional de otimizar processos, inclusive trabalhando com metodologias ágeis. A questão também de alinhar também as formas de fontes de... Outrora tinha basicamente a pessoa da criação que envolvia uma dupla. Hoje nós temos um olhar muito mais voltado até mesmo para TI, para BI do que para essa área criativa. Pela questão de fonte de dados e soluções que isso proporcionam para as agências e para o mercado, para o anunciante. Então, eu queria só apontar uma coisa, que o que você fala de alguns verem com bons olhos, tem uma questão nessa rede mais independente e conectável de plugar pessoas. Qual que é o ponto a verificar, que a gente ainda não tem resposta sobre? Se um modelo assim não nos ajudaria a precarizar um trabalho de publicidade que já é, em certa medida, precário. Então, a gente tem problemas históricos e estruturais dentro do nosso mercado de propaganda. Vários deles estão ligados à remuneração, modelos de remuneração defasados e, especialmente, a contratação de freelancers sem nenhuma medida trabalhista endossando isso. O que começa a acontecer é uma crítica, e isso é um movimento bem embrionário ainda, é realmente uma tendência a gente começar a olhar para esses cenários de onde está todo mundo acionando pessoas, se isso de alguma forma não precarizaria o trabalho de propaganda. É uma crítica necessária para não virar uma uberização do mercado. Exato. Usando isso em doses corretas, isso. Dá muito resultado, né? Exatamente. É porque, assim, vamos lá, aí agora a gente chega numa outra mudança importante de pontuar, porque parece que essas transformações, elas vão chegar logo ali na frente, vão derrubar o mercado, tá todo mundo colapsando. Não, vamos lá. Essa transformação uma possível uberização, então você levanta, ou esse tipo de coisa, o que acontece? A maioria dos trabalhos, ainda desses trabalhos conectáveis, é muito recente, então a gente ainda não pode dizer que isso ou aquilo está precarizando o trabalho, tá? Então esse é um ponto importante a deixar claro. Uma segunda coisa essas transformações, vê bem, do ponto de vista para dentro aqui para o nosso negócio. A gente não pode dizer que isso é exclusivamente da propaganda. Esse modelo onde as pessoas são conectáveis, acionáveis e não sei o que, todo mundo home office, todo mundo freelando PJ, é, como eu falei antes, um modelo de transformação do futuro do trabalho para todas as indústrias. Então esse é um ponto. Porém, isso que você fala precisa entender em que doses isso vai ser necessário no mercado. Porque, uma marca gigante como uma HP, uma P&G, uma marca multinacional global, ainda vai precisar, por muito tempo, se não para sempre, de agências com 500 funcionários trabalhando sempre lá dentro. Ok? Então, assim, por isso, para tranquilizar e para que isso não seja... Eu nem sou dessa vertente de as agências vão acabar, não sei o quê, não acho que vão.
Eu acho que elas vão se transformar em virtude de uma necessidade de mercado. Eu acho que até a gente conversou há pouco tempo atrás Uhum. a ideia, aquele conceito de você ter uma estrutura fixa, um recurso humano fixo, que é bem interessante tê-lo dentro da agência, contratado anualmente, e você ter aqueles plugados que são especialistas em áreas específicas que vão poder te ajudar e ajudar o seu cliente também. Uhum. Tem alguns modelos assim, já datam de 2007 na gringa. Então, assim, tem uma agência que chama... na verdade, eles se botam como um estúdio criativo, chama Hugo & Marie. Eles têm um núcleo duro, um núcleo rígido. Eles talvez sejam a primeira empresa a fazer isso, um núcleo rígido, e só aciona as outras pessoas conforme os projetos. A Anomaly tem sede em Los Angeles, sede em Nova York, não sei o quê, atua assim para grandes marcas também. E aí a gente começa a ter isso no Brasil também. Você vê modelos como deixa eu ver aqui, as consultorias, a 6510, trabalha em rede, que eu já falei lá no podcast. A Mutato aciona várias pessoas também externas e ainda é uma agência. A gente tem vários modelos que eles se valem desse núcleo rígido e vão acionando pessoas conforme. Isso também não é novo. O que acontece é um enxugamento desse núcleo rígido, entende? Para a proporção diminui. Se antes a gente tinha uma proporção gigantesca do núcleo rígido e eu aciono pontualmente freelancers, agora eu tenho um enxugamento do núcleo rígido e vou acionando muitos colaboradores externos. Maravilha. E quando o assunto é a visão do contratante, né? A gente acaba vendo muito esse impacto dessas mudanças para quem trabalha, para o ecossistema publicitário, mas dentro desse ecossistema existe também a pessoa do anunciante. O anunciante, como você tem visto os benefícios para com esses atores, no caso, né? Esses modelos, essas mudanças, elas têm trazido quais benefícios para os anunciantes? Tá, excelente. O primeiro deles é que a marca ela sempre quis entregar uma conexão mais genuína, né? Então, assim, nem toda marca ela fala o tempo inteiro, o ano todo, ou pelo menos deveria falar, né? Esses momentos pontuais são quando você começa a acionar pessoas e ter uma entrega mais efetiva. Primeiro ponto a gente começa a ter as marcas se comunicando de uma maneira mais genuína. Você vê todos esses grandes cases das cervejarias se reposicionando, todos esses grandes cases de marca em social e não sei o que, fazendo coisas legais, vem muito provavelmente de consultorias externas que estavam permeando esse ciclo e entregando uma conexão mais genuína. O segundo ponto importante que tem a ver com os anunciantes é o que começa a acontecer bem recentemente das marcas se sentirem mais responsáveis pelas mensagens que elas colocam nas ruas. E aí, isso é um ponto interessante, que talvez venham, especialmente dos anunciantes, as transformações que a gente vai ver no futuro, né? As marcas entendendo que, já que elas que estão com a grana na mão, elas são responsáveis pela saúde das pessoas que elas colocam na volta delas, e os consumidores, olha que louco isso, os consumidores cobrando as marcas sobre mudanças estratégicas nos seus fornecedores para que eles acionem pessoas diversas, acionem pessoas dentro dos parâmetros legais e tudo mais. Então tem esse caso da HP, que a gente falava antes, ele falava com você, que a HP em 2016 cobrou as agências dele, de todo o globo, sobre pessoas diversas dentro das agências que atendem a HP, senão o contrato está rompido. Simples assim, né? Então você vê, esse é a principal transformação para anunciantes, né? Do ponto de vista para dentro, tá? Vamos falar primeiro do ponto de vista de produção dessas mensagens. Essa é a transformação para anunciantes, que eles começam a ver a sua responsabilidade e começam a ter que agir, porque estão, enfim, políticas de compliance, um monte de coisas que começam a serem demandadas deles, já que, historicamente, eles também não acionavam agências e parceiros e players que correspondiam ao espírito do tempo atual, né?
E aí, da porta para fora, a gente tem isso, de marcas entregando conexões mais genuínas, histórias mais verdadeiras, para um consumidor que já não aceita as histórias superficiais que se tinham até então, né? Então, assim, os principais benefícios que beiram os anunciantes estão ligados a uma entrega mais genuína, coisa que sempre foi o grande Eldorado da propaganda, entregar histórias em momentos de mudança das pessoas. É isso que está acontecendo. O mundo está mudando não só para publicitário e publicitária, né? Está mudando para todo mundo. As pessoas estão carentes de conexões genuínas, conexões com marcas. Tem aquela pesquisa, saiu há pouquinho tempo, acho que no início de 2019, que pessoas, consumidores, acreditam mais em marcas como potência de transformação do mundo do que em governos. Você entende o poder que marcas têm na mão a partir do momento que começam a se relacionar da maneira correta com seus consumidores? É mais ou menos nesse momento que a gente está, de anunciantes, tentando também, isso é bom colocar que não é um mundo transformado já, é um mundo em transformação no mercado. Marcas também estão tentando entender como se relacionar com os parceiros certos, tentando fazer esse meio do caminho entre uma empresa que precisa ter o seu negócio escalável e atingir o globo todo, ou atingir o país inteiro, ou atingir o seu próprio estado, mas que pontualmente possa acionar novos modelos de novas pessoas e pessoas diferentes do que ela sempre teve na marca para gerar uma conexão genuína. Ou, sei lá, acionar o influencer direto, ou falar com aquele produtor de conteúdo local e poder entregar um conteúdo mais genuíno. Aquela propaganda simplesmente de post pago ali para influenciador, ou de postzinho no Facebook, também não está resolvendo. A gente precisa encontrar estratégias de entregar uma conversa, sabe? Uma conversa 1 para 1 com as pessoas. Você falou algo interessante, você falou sobre o tempo, né? O tempo e essas transformações. Nós sabemos que sempre nós tivemos um delay determinado entre as mudanças na gringa, né? As mudanças só no Brasil, as mudanças nos grandes centros, depois nas pequenas capitais, até chegar no interior, onde nós temos aí, fora desse eixo de São Paulo, uma proporção gigantesca de marcas, de empresas de comunicação, tanto, né? Empresas de publicidade, como também anunciantes e assim por diante. Como que tem mudado essa questão de quão rápido tudo isso é alterado nesse cenário? Boa, essa é a pergunta que cada vez que eu tenho uma fala, eu já sei, assim, é o meu último slide, eu já falo, eu sei que vocês vão me perguntar isso aqui, que é: como que eu pego essas mudanças de diversidade, representatividade, de inclusão? Então, e outros problemas estruturais que estão sendo resolvidos no nosso mercado, né? Sobre jornada excessiva de trabalho, sobre um ambiente tóxico para se trabalhar. Como que eu resolvo isso, que me parece ser um negócio para grandes marcas globais ou eixo Rio-São Paulo, e eu aplico aqui no meu mercado local de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, né? Vamos lá. O que a gente sempre viveu foi isso que você falou. Acontecia isso 10 anos atrás. Acontecia na gringa, 4 anos depois acontecia no eixo Rio-São Paulo, 2 anos depois espalhava pelas capitais do país. Isso aconteceu claramente, sei lá, a gente viu isso com o Facebook, né? Então, quando começou o Facebook aconteceu isso. E 2 anos depois chegava no interior, e o interior fazia isso explodir exponencialmente, né? Chegava em todo o país. O que acontece hoje é um encurtamento do tempo entre cada uma das transformações. A gente tem um limite, tem um gráfico legal de um antropólogo, eu acho, que a gente tem um nível de adaptabilidade humana, né? As transformações acontecem exponencialmente, mas o cérebro humano ele evolui linearmente, né? O que acontece? Tem uma hora que a gente para, mas a gente ainda está no momento de encurtar o tempo de aprendizado das coisas. As mudanças estão acontecendo mais rápido, né? Então, se a gente tinha antes esse delay do tipo, putz, o mercado do interior sempre... O mercado menor, não vou dizer do interior, porque tem mercados menores em capitais. Mas o mercado menor, ele sempre teve a oportunidade de se valer de um tempo de adaptação maior às transformações, né? E isso casava com a verba menor e tudo mais. Então, deixa essas coisas se popularizarem para eu... Com esse encurtamento das transformações, o que começa a acontecer é que esses centros começam a ter que correr atrás. Porém, tem uma coisa que começa a acontecer na contramão. Você vê, o que a gente comentou até aqui? De um enxugamento das corporações, né? O mercado menor ele já era enxuto. É aquela analogia do barquinho à vela,
né, e do transatlântico. Um transatlântico demora muito para se movimentar e mudar de rota. Um barquinho à vela vai para o outro lado. Então, esse tempo que a gente tinha até uma adaptação das transformações, né, no mercado menor, ele começa a se encurtar, porém, o mercado menor também se mobiliza mais rápido para se transformar, se move mais rápido, né? Bom, isto posto, já que as coisas estão encurtando de tempo, pega esse caso da HP que eu falei aqui, né? Então, se a HP chegou em 2016, isso já tem 3 anos, chegou para todas as agências dela e falou, ou vocês tenham pessoas diferentes do que vocês estão me apresentando, para que a gente crie histórias genuínas, ou a gente cancela o contrato, né? Se isso fazem 3 anos, e agora eu falei em 10 anos antes, está mais curto, quanto tempo mercados menores também vão ter para que essas coisas que parecem tão distantes, né, tão eixo Rio-São Paulo, tão global, chegue neles. E aí você pode colocar em cima camadas e mais camadas de transformação do tipo transformação digital que acelera tudo, ou ainda esse pense, como é que é o pense global, haja local. Isso é um dos movimentos de encurtamento do tempo, sabe? Se eu estou me espelhando no global e tenho que agir local, em daqui 2 anos, tá prontinho para uma empresa do interior que tem um olhar mais progressista para o mundo, que tem um olhar mais conectado e que quer acompanhar essas pessoas que efetivamente estão ali na rua comprando meu produto. Eu tenho que correr atrás, 2 aninhos, você vai estar batendo na minha porta. Então tem mais a ver com isso, né? Se manter pronto a desaprender o que se tinha até então para aprender um movimento novo. Maravilha. Bem interessante. Eu acho que essa pergunta acaba levando a uma última pergunta do nosso webinar, que é uma pergunta bem curtinha, mas que com certeza pode dar bastante pano para a manga, que seria aquela pergunta que todo mundo faz. Na sua opinião, quais os insights para 2020? Né? Nós estamos aí já findando esse ano praticamente, e já começamos a pensar em planejamento estratégico para o ano subsequente, e aí o profissional de marketing começa a pensar, quais são os insights do próximo ano, quais são as novas ferramentas, as novas possibilidades, as novas metodologias, os novos caminhos que eu posso traçar para, obviamente, trazer resultado para a minha diretoria e deixar todo mundo feliz. Todo mundo ganhar o bônus no final do ano. Vamos lá. Primeira coisa, vamos dividir então para modelos, para quem tem uma empresa e para quem é profissional, beleza? Primeira coisa, para profissional o que eu faria se eu estivesse nesse momento de tentar correr. Eu não focaria em aprender tecnicismos. Tecnicismos é o que eu digo para todo mundo que me pergunta, especialmente quem está em momento ou de mudança de carreira ou está saindo da faculdade, caindo no mercado já. Eu focaria em aprendizados mais generalistas agora. O técnico, mudou, toda semana vai ter uma mudança no Facebook Ads, no Instagram Ads, no Google Ads. Isso tu aprende num curso rápido de final de semana. Foca em aprendizados, especialmente sociólogos, antropólogos. Vai ler essas coisas, que você saiba como conectar. Isso parece uma coisa muito distante, mas isso tem a ver com que tipo de insight você vai trazer para a reunião do fim do dia sobre aquela marca, né? Isso aqui gera mais assunto, isso aqui gera mais conversa. Se numa reunião você conseguir gerar insights que vão fazer uma marca gerar mais conversa, vai ser muito mais produtivo do que você, eu sou o grande especialista em fechar esse anúncio, em programar esse anúncio aqui. Não é tanto sobre isso, a meu ver, tá? Então, assim, profissionais de marketing, eu focaria muito mais em aprendizados mais perenes. Isso é importante, você vai precisar também ainda de aprendizados tecnicistas e pontuais, né? Porque o mercado ainda, isso também paga boletos, também paga conta no fim do dia. Mas os aprendizados para ganhar reunião, para você conseguir com que as pessoas fechem raciocínios criativos, estratégicos ao seu redor, são mais importantes hoje. Na minha opinião, óbvio, tem milhares de pensamentos sobre isso, então é possível. E para marcas, e especialmente novos modelos de trabalho que estão surgindo. Toda a minha pesquisa ela é baseada em encontrar pontos de transformação. Esses pontos de transformação, ele resultou num mapa.
Cada pontinho desse mapa é um problema da indústria de comunicação, desses problemas estruturais que a gente falou até então, ou jornada excessiva de trabalho, ou não gerar efetivamente conexão com o consumidor e tudo mais. O ponto é, não tenta resolver cada um desses problemas, porque você não vai conseguir, é um monstro grande demais para matar. O objetivo aqui é se mantenha enxuto o suficiente para você poder resolver um problema e saber que dali vão surgir outros, assim que você resolver o problema da representatividade no seu espaço de trabalho, você vai descobrir que você precisa ter mais inclusão. Assim que você decidir resolver o problema da inclusão, você vai ver que você cobra demais dos seus colaboradores, eles não estão te entregando. Assim que você resolver esse problema, você vai descobrir outros. O objetivo aqui é tentar se manter enxuto o suficiente para que você possa mudar o seu caminho o mais rápido possível. As mudanças estão encurtando de tempo, então você precisa se manter ágil o suficiente para isso. E um último ponto, talvez mais importante, é crie método, crie processo. Siga um método, não interessa qual for. Defina um método, um processo, porque a propaganda, como ela sempre foi estruturada, ela foi sempre muito, ainda que a gente vendesse da porta para fora, não, temos um método, somos grandes, a gente fazia muito do jeito que dava. Faz aí. Não, é processo, é método, é estratégia e tudo mais, aí você vai conseguir definir os seus próximos passos. Talvez aqui a gente esteja num momento de 2020 de arrumar mais a nossa casa da porta para dentro para a gente conseguir entregar algo da porta para fora. Efetivamente, a propaganda tem muita dificuldade de representar a pessoa que está do lado de fora, porque daqui, da porta para dentro, a gente está pouco resolvido ainda. Legal, bacana essa sua pontuação. Eu concordo com você que a propaganda ela está em constante mudança. Algumas agências já acordaram para isso de forma mais rápida e lúcida, principalmente as pequenas. Eu sinto uma facilidade de mudança obviamente bem maior. Aquela analogia do barquinho é perfeita. Aqui na Neoplan, como eu disse para você já em outro momento, toda hora a gente está repensando estrutura, repensando o processo. Eu acho que eu sou um pouco meio de exatas no meio desse ambiente de humanos, porque eu sou apaixonado por metodologias. Boa. Então a gente trabalha muito aqui com sistemas de pipe, para uma área, sistemas de pipe para outra área, Kanban para produção de criação, gestão de projetos e jobs usando ferramentas que parecem muito mais schedule, flexível. Tem uma ferramenta que eu até posso soltar o nome para quem gostaria, que a gente aqui é apaixonado, que é o Teamweek. É uma ferramenta do norte da Europa e nós utilizamos há um bom tempo aqui para agendar escopos de demanda, é super interessante. Legal. Time tracking também, para ter noções de tempo demandado e poder depois ter mensuração da equipe. Então essa área de metodologias e processos de trabalho, eu particularmente sou apaixonado. Acredito realmente que esse mundo vai continuar transformando e acredito que isso tem um ponto maçante para os profissionais, mas acredito também que isso é uma grande oportunidade para gestores de marketing, para profissionais, para empreendedores na área, porque aqueles que conseguirem se manter atualizados, buscar essas informações, vão sempre estar numa vanguarda, vão sempre ter os holofotes do mercado olhando para cada um deles. Isso é bem interessante. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, Lucas. Eu sou um fã, eu acho que você vem fazendo um trabalho mesclando ciência e mercado, atuação de fato, que é um trabalho enriquecedor, tanto para o lado da ciência, academia, como para o lado do profissional, contratante, o ecossistema de mercado sobre um todo. Deixo aí aberto o canal para você falar um pouco do seu podcast, para você dar os seus contatos, suas redes sociais, se conectar a todo o pessoal. Boa. Cara, obrigado. Eu também adorei o papo, adorei o espaço. Eu tenho um podcast sobre publicidade, propaganda, chama Propaganda Não É Só Isso Aí. Tá no Spotify, em todos os agregadores de podcast. Você também me encontra no @LucasSchuch, SCHUCH. E lá a gente troca ideia, eu posto tretas sobre o mercado de propaganda, como o mercado está resolvendo essas tretas também, que é o principal, né? E lá no podcast a gente fala com jovens lideranças que estão propondo novos modelos de negócio e investiga como esses modelos de negócio são no dia a dia, o que é para ser um podcast bem objetivo, perguntando o que faz, quanto ganha, como cobra. Então, é mais ou menos isso que a gente faz por lá e convido todo mundo a assistir, ouvir, me seguir lá.
Beleza, pessoal. Galera que está ouvindo o podcast, esse podcast específico foi gravado. Então, quem tiver alguma pergunta, não há problema. Pode fazer a pergunta no chatzinho ao lado ou pode depois enviar por e-mail para mim ou para o Lucas, sem problema algum. Meu e-mail é fernando@agencianeoplan.com.br. Nós vamos tirar todas as dúvidas, responder todas as perguntas, né? Se tiverem respostas, obviamente, nós vamos responder todas as perguntas. E, como eu disse, esse é o primeiro de uma série de webinars que nós pretendemos fazer e nós contamos e gostaríamos muito de ter o feedback de vocês sobre assuntos. Né? Se você gostaria de ouvir sobre um outro assunto, por favor, pontue no chat, pontue via e-mail, mande uma mensagem box na fanpage da Neoplan. Se você quer conhecer um pouco mais da Neoplan, por favor, pode entrar no nosso site, agencianeoplan.com.br, pode enviar um e-mail para mim, quer fazer um call sem compromisso para descobrir como a agência trabalha, ver se nós temos algum tipo de solução que é atraente para vocês, algum tipo de solução que venha a calhar com alguma dor que vocês têm hoje em dia. Estamos aqui totalmente abertos a negociar, a conversar, a compreender um pouco mais do cenário que você trabalha, do cenário que você vive, a marca que você defende. Pontue, como eu disse, algum tema que você gostaria que fosse explorado para os próximos webinars. Nós temos já alguns temas já meio que pré-definidos, mas o seu tema pode ser o próximo ou o subsequente, com toda certeza. Mais uma vez, agradeço o Lucas aí por estar conosco, pelas palavras, e aconselho de fato que todo mundo possa ouvir o podcast dele nas plataformas on demand. Eu escuto no Spotify. Tem alguma outra plataforma disponível também, Lucas? Tem, tá no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, em todos os agregadores de podcast também, tá tudo lá, pode seguir. E adorei, obrigado mais uma vez, Fernando, foi incrível, adoro o trabalho na Neoplan, valeu mesmo, obrigado. Obrigado, pessoal, obrigado a todo mundo, nos vemos no próximo webinar. Um grande abraço a todos.